quero falar um pouquinho de mim e um pouquinho também das pessoas que têm o mesmo transtorno que eu, que é o transtorno de personalidade borderline. Resolvi fazer esse vídeo para falar 3 sintomas que são muito evidentes para quem tem esse transtorno. O primeiro é a impulsividade. A gente tem uma impulsividade que, quando não tratado o transtorno, é totalmente sem controle, né? A gente não pensa para fazer, a gente faz e depois que a gente pensa. E essa impulsividade atrapalha muito a gente, né? Não é uma impulsividade de compra, não é uma impulsividade para comida, é uma impulsividade de reação. Então, tudo que a gente interpreta da nossa maneira e que a gente entende que aquilo ali tá contra nós, como um gatilho, né? A gente acaba tendo atitudes impulsivas, né? Durante o auge do meu transtorno, né? Depois que ele foi desencadeado, depois dos 30 anos, e antes de eu ser diagnosticada, uma impulsividade que eu tinha frequente era mandar meu marido embora de casa. Isso era uma coisa que acontecia com muita frequência. E eu tô rindo aqui, né, hoje, mas assim, não tenho orgulho disso, não. Porque, né, você imagina uma pessoa que tá junto com você na vida, né, que é seu parceiro, você fazer isso com a pessoa e a pessoa se vê sem nada, né? Porque eu simplesmente falava que eu queria terminar, que eu queria que ele fosse embora. E se ele não gostasse tanto de mim ou dele, a gente não estaria junto, porque foram várias e várias vezes que isso aconteceu, né? Então, cada um dentro do transtorno, né, borderline, tem a sua impulsividade de uma maneira. Normalmente ela é de uma maneira reativa, né? Já aconteceu também, coisa também que eu não tenho orgulho, né, de falar, eu falo porque tem pessoas que têm se identificado muito com um vídeo que eu me coloquei, né, do meu transtorno. E foi quando uma discussão com meu pai, eu tava certa e eu perdi minha razão. E aí eu tava na varanda da casa dele, discutindo com ele e tal. E aí eu peguei o carro, saí e eu esqueci de falar alguma coisa. Esqueci de falar alguma coisa que tava engasgado. E aí ele mora num morro. E aí eu desci o morro, tinha uma rotatória, eu fiz a rotatória, voltei com o carro correndo. E parei, desci, falei mais. E assim, sabe? Completamente desnecessário. Completamente desnecessário. Eu tinha razão no assunto, né? E eu perdi totalmente a minha razão. E depois que a gente faz isso, a gente fica envergonhado, né? A outra coisa são as explosões, né? Acompanhada da impulsividade vem as explosões, que são praticamente esses 2 casos que eu contei aí. É uma explosão que a gente se treme inteira, o nosso coração parece que vai sair da boca, a gente vive, parece que numa montanha russa de sentimento. Do mesmo jeito que você tá bem, é um gatilho que te deixa assim completamente desestruturado. Você fica completamente desorientado, né? E a outra coisa dos 3 sintomas que eu tava falando, nós somos muito sensíveis a perceber as coisas, a gente que tem borderline. Então a gente percebe pequenos detalhes. E isso é legal, mas isso também pode atrapalhar. Por que acontece? A gente amplifica muitas coisas. Então, uma coisa que era para ser pequena, ela se torna uma coisa enorme. Então, um detalhe, se você vai, a gente que tem borderline, a gente vai a fundo daquilo ali e aquilo ali se torna um problema, uma tempestade de verdade num copo d'água, né? Quantas vezes eu cismava que tinha alguém na empresa que eu tinha, que estava pensando alguma coisa, que estava falando alguma coisa de mim e tal, e às vezes aquilo ali era um comentário de uma funcionária normal que fala de uma patroa e tá tudo bem. Aí eu ficava com aquilo ali na cabeça, eu ficava alimentando aquilo ali, eu já olhava para a pessoa de outro jeito, eu me envolvia num problema
totalmente desnecessário. Por quê? Por causa dessa sensibilidade que a gente tem. E a gente acaba, às vezes o negócio não tá acontecendo, acaba acontecendo de tanta energia que a gente coloca naquilo ali. Isso aí também é do nosso transtorno, é comum do nosso transtorno, né? Esses 3 sintomas. Um beijo pra vocês.